Salve, salve, criaturas, tudo bem? Aqui quem fala é Calil Neto, sou CEO da empresa Rewood. Bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje eu vou falar pra vocês que a maioria das vezes eu falo pra você, tô com um amigo meu e tudo mais, ele não deixa de ser meu amigo. Mas, cara, eu vou falar pra você que durante a construção é um dos meus maiores inimigos, e por isso que eu quis trazer ele aqui, tá? Luiz Almeida, eu queria muito agradecer pelo seu tempo aqui, pela sua experiência, quero que você passe um pouco sobre você, mas principalmente esse cara é um dos maiores especialistas em ar-condicionado, se é isso que eu posso falar, que eu também quero aprender junto. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Imagina, Calil, muito obrigado eu pelo convite, é um grande prazer estar aqui. E espero que a gente converse aí sobre aquelas questões que mais preocupam às vezes você na parte de estrutura de madeira, que a gente tenta sempre resolver, né? Então, esse é o nosso objetivo sempre. Eu sempre falo assim que o ar-condicionado é uma das maiores... Vou falar problemas, mas um dos maiores pontos a serem trabalhados quando você faz compatibilidade de projetos, principalmente pelo tamanho dos dutos, dependente por ar-condicionados dutados, entre elas, né? E eu sempre falo também que tem uma frase que toda decisão é uma renúncia, né? Toda vez que você escolhe a madeira para trabalhar e uma vez entendendo que é madeira, a gente sempre tenta chegar no limite do limite por ser um material caro, por ser um material que já é um material que tem que ser pensado e principalmente faz parte da curva A gente não pretende ficar furando as peças, né? Claro. E tem o problema que o ar-condicionado é sempre o mais espaçoso, né? É aquilo que traz maiores dificuldades, porque se a gente começa a pensar naqueles sistemas dotados, né? Ou seja, a gente sempre tem um objetivo de estudar bem o projeto antes de fazer qualquer coisa, né? Então a gente sempre tenta buscar soluções que elas se adequem à arquitetura primeiro, né, e depois à estrutura. Então a gente tem sempre uma grande preocupação em fazer essa compatibilização. Por exemplo, a gente sabe que em estruturas de madeira a gente não consegue abrir um furo, por exemplo, de 50 por 20, que é impossível isso daí. Então a gente sempre tenta, de uma forma harmoniosa, colocar esses equipamentos numa forma que eles não impactem na estrutura. Esses projetos todos que a gente desenvolveu até hoje, a gente resolveu isso dessa forma com vocês. A gente sempre tenta organizar o projeto de climatização de uma forma que ele tenha uma técnica boa, né? Que ele funcione bem para garantir as características do cliente, do que ele pretende, né? Mas também essa parte da arquitetura e essa parte estrutural, a gente dá uma grande importância. E eu pessoalmente, eu sou um grande adepto da arquitetura, né? Gosto de estruturas de madeira, gosto de estruturas metálicas, e eu olho sempre para os projetos como obras de arte, na verdade. E se existe uma obra de arte, não vai ser um engenheiro ou um projetista que vai estragar a arquitetura, né? Então essa é a nossa, sempre foi nosso foco, né? A nossa mentalidade em trazer boas soluções para os projetos para que elas se adequem, né? E não o contrário. A gente não impor a solução para o arquiteto e para o calculista e para o engenheiro estrutural. A gente sempre trazer um processo que atenda às duas partes. Então esse é o nosso foco principal. Um dos pontos, até mesmo antes de até pedir para você contar um pouco da sua história, né, que você falou que acho que é um dos pontos principais, e dentro daquilo que eu falei, que toda decisão é uma renúncia, quando se escolhe por madeira, entendendo na verdade desde a concepção isso e sabendo na verdade que você vai ter um ar-condicionado, eu acho que é importante que na concepção inicial, até o arquiteto ou a pessoa que está concebendo aquele projeto já tenha isso em mente. Sim, que é um dos parâmetros ao qual você quer trabalhar do produto que você quer. E uma das coisas que você falou até mesmo, que obras de arte, né, que eu também penso igualzinho. Acho que a gente tem até um logo na empresa que fala assim, né, mais do que obras de arte, né? Acho que é esse conceito e essa vontade de trazer a arquitetura viva, né, e daquilo que foi concepcionado para a realidade, sem na verdade fazer uma intervenção tão grande dentro daquilo que foi proposto, cara, acho que é o nosso maior trabalho. É lógico. Por exemplo, eu quando recebo um projeto de arquitetura, por exemplo, e começo a pensar na solução de ar-condicionado, sempre me incomoda quando eu sigo por uma solução que vai ter algum impacto na arquitetura ou na estrutura. Sempre me incomoda. Então eu nunca levo isso, ou tento evitar levar isso para o dono do projeto, que no caso é o arquiteto, né? A gente sempre tenta ir para uma solução que minimize esse impacto. De novo, a gente gosta de pensar nas soluções que se adequem à arquitetura e ao projeto de estrutura, e não o contrário. A gente não gosta de impor soluções, porque assim, se a gente tem uma solução que impacta
na arquitetura, é porque não é a solução correta. Perfeito. Então é isso, fantástico. A gente tenta pensar de uma forma que todos os sistemas eles acabam se adequando à arquitetura, à estrutura e não o contrário. Porque às vezes existe uma certa preguiça no mercado, né? E a gente gosta de focar por aí, a gente gosta de pensar nas soluções, em boas soluções, que atendam sempre todas as partes. Esse realmente é o nosso objetivo como projetistas de climatização, né? Sabe uma coisa que eu vi no seu currículo aqui que fala muito sobre cultura, né? Missão e visão, valores. A gente preza muito por isso na empresa. Sim. E eu vi que a sua missão aqui é projetos especiais na área de energia alinhados com a necessidade dos clientes. E a gente tem como nossa missão também trazer a essência da arquitetura para a realidade. Nossa. Acho que é exatamente isso que a gente está falando aqui. E até mesmo falando sobre isso, quando você recebe um projeto e já... jogando um pouquinho mais para frente na nossa conversa. Quando você recebe esse projeto da arquiteto, normalmente você tem essa área onde ele já está pensando na maioria dos projetos, já está pensando onde passa o ar-condicionado, e quais são as dicas que normalmente um arquiteto deveria ter para quando vai concepcionar ou pensar nessas áreas para receber? Olha, por exemplo, quando a gente recebe o projeto, né? Tem algumas arquiteturas que pensam, já existem algumas soluções pré-definidas, não é? Em alguns gabinetes de escritórios de arquitetura, né? E tem outros que a gente acaba pensando na solução juntos. Existem essas duas formas. Então, as dicas principais que eu normalmente dou, assim, falando aqui concretamente, é sempre pensar numa solução que a gente consiga deixar os equipamentos em áreas que elas não são visitáveis. Por exemplo, banheiros, despensas, porque a gente às vezes consegue esconder melhor esses equipamentos, né? Por exemplo, estrutura de madeira, a gente não consegue ter uma máquina dentro de uma estrutura de madeira para fazer um acesso, por exemplo, para manutenção, isso é inviável. Então primeira coisa é pensar bem no local dos equipamentos, onde é que vão ficar esses equipamentos. Depois da gente pensar onde ficam esses equipamentos, aí começa a segunda parte do problema, entre aspas, né? Que é como é que vai passar esse duto entre a máquina e o espaço climatizado? E é aí que entra muitas vezes a interferência, né? Por exemplo, a gente tem várias soluções, até, por exemplo, em estruturas de madeira, né? Que a gente tem uma sala lá com 100 metros quadrados, que às vezes são essas casas que a gente faz juntos, né? Toda com uma estrutura de madeira. E assim, não tem muito o que fazer. Nessas situações, a gente tem uma solução que a gente aqui no Brasil já tem mais de 20 casas prontas com isso, que é uma solução de insuflamento pelo piso. Perfeito. Que é uma solução que é usada muito lá fora, Estados Unidos, Europa, até na Ásia. Por exemplo, até tive uma história curiosa que eu estive em Singapura aqui há uns anos atrás. Você entra no aeroporto de Singapura e todo o insuflamento lá é feito pelo piso. E é um ambiente que leva milhares de pessoas por dia, né? E você tem um conforto muito bom lá. E você entra em restaurantes lá, em shopping, e muitas das soluções lá são com insuflamento pelo piso. E repara, é um clima também muito semelhante aqui ao Brasil. Então a gente, nesse caso aí, quando eu olho para um projeto que tem uma sala de 120 metros quadrados e que tem uma estrutura em madeira, a solução ideal é o insuflamento pelo piso. E é isso que a gente tem aplicado assim nesses projetos mais sofisticados, né? Porque são projetos sofisticados, né? São obras de arte, né? A gente Sim, exatamente, pouco, né? exatamente. Então, obras de arte acabam exigindo também soluções especiais, né? Então, por exemplo, lá em Singapura, porque eu acabo viajando muito para até conhecer esse tipo de soluções, daquilo que se faz lá fora, né? Eu sou bastante curioso em relação a isso. E quando a gente esteve lá, a gente foi lá na loja da Apple, né, lá de Singapura, e aquilo, não sei se você conhece lá, aquilo Singapura eu nunca fui. Aquilo é uma esfera, a loja da Apple é uma esfera, né, que você não tem qualquer possibilidade de passar condutos ali, porque aquilo é um vidro, né? E todo o insuflamento é feito numa grelha de insuflação, né? De insuflamento de ar, junto ao piso, uma grelha curva, que é uma coisa tipo surreal de fazer, é muito difícil fazer aquilo, né? Mas, ou seja, é uma solução de insuflamento pelo piso também, que a gente aplica aqui no Brasil, em algumas casas, e que é uma solução que ela também, energeticamente, ela é muito vantajosa.
Porquê? Porque, por exemplo, essas salas que a gente faz 120 metros quadrados, muitas vezes têm o pé direito de 3 metros, 3 metros e meio, são volumes grandes. Então, quando você usa o insuflamento pelo piso, você climatiza só a área ocupada. Por exemplo, que altura é que a gente tem? 2 metros, 2 metros e 20, né? Ou seja, você não precisa calcular aquele volume de ar para todo o ambiente. Que nem o que é feito no cinema, por exemplo. Cinema, quando você vai aqui no cinema em São Paulo, tem um insuflamento pelo teto, né? E essas máquinas acabam ficando sobredimensionadas para atender todo o volume. No insuflamento pelo piso, como você climatiza só um pé direito controlado de 2 metros e 20, você acaba até gastando muito menos energia. Puta, né? Que fantástico. Então é essa solução que a gente faz nessas casas, por exemplo, com estrutura, visto seja de madeira, seja estrutura de concreto aparente, né? Muitos arquitetos fazem, a gente sempre acaba tentando seguir nessa solução, que é uma solução que ela não agride a arquitetura. É aquilo que a gente falou há pouco, a gente adequa o projeto à arquitetura e não o contrário, né? Mas para fazer essa insuflação pelo piso, você precisa preparar alguma coisa diferente, ter alguma coisa... Olha, como é que o arquiteto deve pensar para que tenha essa... A gente sempre recomenda, quando tem um insuflamento pelo piso, que tenha algum tipo de subsolo, né? Por exemplo, muitas dessas casas, às vezes, por baixo da sala, ou tem uma garagem, ou tem depósitos, ou tem áreas de serviço, porque as máquinas elas acabam precisando de ser acessíveis. Mas da mesma forma que você precisa do acesso da máquina estando no teto, você vai precisar do acesso também na máquina que insufla pelo piso. Então como é que você faz o acesso? Faz o acesso pelo subsolo, por exemplo. Imagina uma sala térrea e embaixo dessa sala térrea tem algum subsolo técnico, reservatório de água potável, de boiler. Muitas vezes essas casas têm áreas técnicas grandes, áreas técnicas significativas, ou se não tiver, a gente acaba tendo sempre uma garagem, um depósito, umas áreas de serviço. Então a gente usa o teto do subsolo para colocar as máquinas e fazer esse insuflamento pelo piso. Então é uma solução que você acaba obrigando o projeto, entre aspas, a ter esse pavimento inferior, né? Você sabe que é uma das coisas que eu sempre falo e eu nunca alinhei isso com você, né? Eu sempre falo, cara, ar-condicionado é pelo piso ou é pela parede, cara, não coloca na estrutura, por 2 motivos. Um, que você vai aumentar, na verdade, a proporção da estrutura e a gente tenta sempre chegar na hipótese quando uma vez que você coloca a máquina lá em cima, você não vai conseguir cortar, não, tá? Imagina, ponto. E outro ponto que você tá pondo carga em cima da estrutura, cara, que não vai ficar legal nem esteticamente, nem pelo próprio projeto, que você vai estar majorando a estrutura só para receber o elemento de ar-condicionado, sabe? É exatamente isso que você falou. Estrutura aparente no teto só tem 2 soluções, é piso ou é parede. Só que às vezes a parede, às vezes são salas de 120 metros quadrados que são muito longas, todas em vidro muitas das vezes, não é? Sim. A gente acaba-se ficando limitado com o insuflamento pela parede, não é? Porque, por exemplo, imagina que é uma sala com 120 metros quadrados e tem uma cozinha do lado. A única parede que você vai ter ali é a parede que divide a cozinha da sala. Que é o que normalmente acontece. Exato, que é o que normalmente acontece. Então, o insuflamento de ar na parede, ele não vai garantir aquele conforto que o cliente gosta. Então é aí que entra a solução do insuflamento pelo piso. E assim, vou-te falar, o insuflamento pelo piso é uma solução que você entra em qualquer ponto que você vai da sala ou de qualquer ambiente, né, que seja climatizado dessa forma, você pode medir, você está com a mesma temperatura em todo o ambiente, porque ele realmente garante uma uniformização do ar muito boa, né? Lógico que isso implica um estudo, né? A gente faz um estudo de Computer Fluid Dynamics para a gente entender como é que o ar se vai movimentar dentro da sala para ver se até o insuflamento pelo piso é a melhor solução para aquele caso. Então a gente faz esse estudo primeiro para perceber como é que é o escoamento do ar dentro daquele ambiente, né? A gente faz toda a simulação do projeto, a gente modela o projeto, vê a orientação e aí faz esse CFD, né, que a gente chama, e só depois é que vai calcular então portanto, a carga térmica. Na verdade faz em paralelo isso daí, né? Então, acaba agregando esse estudo, né? Mas você com esse estudo consegue perceber exatamente se aquilo vai funcionar ou não.
Então isso aí é uma boa prática, assim, fazer tanto a parte do CFD quanto a parte da carga térmica, em software computacional. Ou seja, e em termos de custo, é praticamente igual ou não? Olha, ela tem um pouquinho, como é uma solução que não é muito tradicional, né? Ela acaba gerando um custo de 10, 15% a mais em relação às obras pelo teto, em obras de insuflamento pelo teto. Por quê? Porque, olha, às vezes é um pouco até desconhecimento do mercado, sabe? Quem vai fazer essa instalação, às vezes gera uma mão de obra adicional, assim, sabe? Mas na minha visão, ela nem é muito justificada, porque o duto é o mesmo, a máquina vai ser a mesma, isso que eu pensei, e o tipo de grelha muda um pouquinho a grelha, e o custo até pode ser um pouco por aí, porque a grelha, quando ela fica no piso, é uma grelha que ela precisa de receber impacto, né? Então é uma grelha que ela tem que ter alguma estrutura, ela não pode entortar, por exemplo, então tem que ser um material robusto, enquanto o difusor do teto, você não mexe nele, você não calca ele, né? Aquela grelha no teto, né? Que a gente chama de difusor. Então o custo é aí, assim, que eu vejo, porque em termos de equipamento, em termos de rede frigorígena, em termos de duto, em termos de isolamento do duto, ele acaba sendo mas lógico, às vezes traz umas complicações a mais na instalação, porque, por exemplo, se você coloca essas máquinas no teto do subsolo, e no subsolo tem ali algum tipo de área de serviço, dormitório de serviço, às vezes tem muitas vigas nos tetos do subsolo, né? Principalmente quando a gente fala em estrutura de concreto, acaba trazendo mais furação, acaba trazendo às vezes um pouco mais de comprimento de duto para atender as necessidades estruturais, né? Mas a gente acaba sempre resolvendo aquilo dali, né? A compatibilização acaba sendo a base de um bom projeto, né? Perfeito. A compatibilização bem feita nessa fase aí de estudo, anteprojeto, antes da gente chegar mesmo no executivo, essa fase de estudo e esta fase de anteprojeto, essa discussão que a gente tem com a arquitetura e com o calculista, né? Ela é fundamental para trazer as melhores soluções técnicas, tanto para a arquitetura quanto para o cliente final, que é esse realmente o nosso objetivo, né? Não, eu achei fantástico esse ponto que você falou, que você não precisa suflar todo o elemento, mesmo que seja um pé direito duplo, somente para os 2 metros. Cara, uma coisa que eu até guardei aqui e vi muito no seu currículo aqui em termos de sustentabilidade, que é uma palavra que pra gente é muito importante, né? Não somente pela madeira, mas pelo propósito ao qual a gente tem dentro da empresa, né? Mas o gasto energético, e se você for... Eu tenho um site que eu uso que é o Our World on Data. Então você consegue usar todos os datas que você quiser no mundo inteiro, você consegue ir lá, sabe? É fantástico. E ali você fala... Eu sempre falo em emissão de CO2. E a primeira coisa que mais emite CO2 é eletricidade para aquecimento, né? Entenda que na Europa, por exemplo, você deve saber, né? A gente não contou ainda sobre essa história, que eu ainda pulei uma fase aqui, mas você já vê pela casa, que tem o A, B, C, que você sabe quanto que você vai gastar por mês, sabe? É obrigatório. É obrigatório. E agora, sabendo disso, eu acho que cada vez mais, né? Você sabendo que a maior influência da emissão de CO2 é por energia, né, para você manter ou quente ou gelado, e além disso já ainda tem uma solução que te consome menos custo mensal. Né? E repara, o maior vilão numa casa hoje em dia, em termos de consumo, é o ar-condicionado. Com certeza. Então, se você pega lá na lista de cargas, né, você vai ver que o maior consumidor de energia elétrica é o ar-condicionado. Então, além do vilão de ser o que ocupa mais espaço, também é aquilo que o cliente acaba reclamando mais, porque realmente acaba tendo um custo muito significativo. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Sim. A gente não quer ser o vilão, a gente quer ser uma empresa, né, que projeta um sistema que vai ser realmente adequado às necessidades, lógico, primeiro da arquitetura, mas no mesmo patamar do cliente, né? Porque não tem nada pior que o cliente reclamar que está a gastar muito de energia elétrica por causa do ar-condicionado. Mas o seu projeto, você já fala o quanto que ele vai gastar por mês? A gente consegue tirar isso daí. Que legal. O que é que acontece? Como a gente faz essa simulação em software computacional, só para te explicar um pouquinho, o que é que a gente faz? A gente recebe a base de arquitetura, né? Às vezes recebe ela em 3D, 3D já nos facilita porque a gente já pega o modelo da arquitetura e já importa para esse software. Então a gente depois o que é que faz com esse modelo? A gente começa a colocar as características das paredes,
as características da cobertura, como é que é a orientação, qual é que é o tipo de vidro, qual é que é o tipo de estrutura, né? Se tem isolamento térmico ou não. E com isso, com essa modulação dentro do próprio software, a gente aí chega na potência dos equipamentos. Ou seja, esta sala eu vou precisar de uma potência X para climatizar este ambiente numa temperatura de 18 graus, de 22 graus. A gente chegando na máquina, chegando na relação de todos os equipamentos, a gente consegue dentro do software fazer um cálculo estimado, né? Porque depende muito de muitos fatores, né? Entre eles a temperatura externa, se o cliente vai usar a máquina numa temperatura muito baixa, 17 graus, 18 graus ou de 22 graus, mas por exemplo, o normal é aí na ordem dos 20 a 22 graus de temperatura interna. Então a gente faz essa simulação e consegue chegar no final naquilo que a casa vai consumir de energia elétrica em relação ao ar-condicionado para aquele mês, e consegue fazer isso mês a mês, porque tem meses que ele vai gastar mais, tem meses que ele vai gastar menos, tem meses que ele vai ligar o ar-condicionado no modo refrigeração e em meses mais frios ele vai ligar em modo aquecimento, que consome um pouquinho mais, isso é fato. Então a gente consegue, a gente é consultado muito para fazer esses estudos de ventilação natural, de simulação de carga térmica, porque isso ajuda os clientes, principalmente em edifício, né? Comercial, por exemplo, ajuda o cliente a entender quanto é que aquele edifício vai consumir, né? Então isso é um método que a gente não abdica de fazer em todos os projetos, a gente sempre simula para ter essa relação mais próxima possível da realidade. E em dicas de materiais, Luiz, que você fala assim, cara, esses materiais são os materiais mais aconselháveis para que você possa manter melhor a temperatura interna e gastar menos com ar-condicionado. Quais são? Olha, a gente sempre tenta, né, em todas as coberturas, orientar sempre a arquitetura que tenha isolamento térmico, porque é a quinta fachada, é aquela que recebe mais sol no dia, né? A madeira ajuda muito, né? A madeira, ela tem, pelas características da madeira, né, a gente acaba conseguindo ter uma melhoria térmica nos ambientes. Isso é visível quando você vai lá e simula e quando incorpora essa característica. Se vai ser um projeto com estrutura de concreto ou com estrutura de madeira, você consegue ver a diferença no gasto de energia, inclusive. Que legal. Né? Porque acontece, por exemplo, uma estrutura em concreto, ela acaba absorvendo muito calor. E quando ela absorve muito calor, por transferência de calor, por exemplo, Sim. Se você coloca uma parede de concreto, né, sem isolamento, você tem essa transferência de calor. Você tem, por exemplo, lá fora 35 graus, que faz aqui em São Paulo, e tem um ambiente ali a 20 graus, né? E essa transferência de calor que se dá primeiro por convecção e depois por condução e novamente por convecção para dentro do ambiente, esse calor ele vai ficar acumulado ali na parede. E quando é que ele é libertado? É libertado, por exemplo, mais no final do dia, que é quando você vai precisar de ligar o ar-condicionado para combater essa carga térmica. Sim. Sabe? Então essa questão a gente consegue ver assim, os impactos das estruturas e dos projetos no nosso sistema. Que legal, cara. E a gente, como consegue entender quais são as perdas, quais são os ganhos, a gente acaba conseguindo traduzir isso num projeto mais eficiente. Então esse é o cerne assim, da questão, sabe? Entender bem a parte da arquitetura, a parte de estrutura, ver exatamente às vezes onde é que a gente pode melhorar alguma questão de revestimentos, assim, sabe? Uhum. E para chegar ali numa situação em que você consiga ter um projeto mais eficiente. Por exemplo, você estava falando no caso lá da Europa, né? A gente tem empresa lá também, então lá o que é que acontece? Lá as casas elas têm um certificado energético, né? Esse certificado energético ele diz quanto é que a casa vai consumir com aqueles sistemas. E, por exemplo, uma casa C ela vai estar pior do que uma casa A+, que é uma casa super eficiente, que vai ter lá talvez uma bomba de calor geotérmica em vez de um sistema VRV, vai ter tudo de ponta
para chegar lá na energia zero, assim, que eles falam, né? Que é aquilo que você produz no fotovoltaico mais aquilo que você consome na bomba geotérmica está quase empatado, né? Que é quando chega o certificado a mais para o cliente. Lógico, o cliente ele acaba investindo muito mais no início, né? Mas quando ele for vender a casa também, ele também pode cobrar mais do que o cara que faz uma classe C, né? Então existe essa metodologia lá, que é uma metodologia europeia que é aplicada em todos os países. Se você for para a Espanha é assim, se for para a Itália é assim. Você acaba tendo que emitir esses certificados energéticos lá na Europa. Né? É fantástico então, isso, bicho. Fazia tempo que eu queria ter uma conversa dessa com você. Mas Luiz Almeida, vamos começar do zero. Vai. Me conta mais de onde veio esse sotaque, de onde você nasceu, cara. Olha, como vocês já viram, sou português, né? Estou aqui há 15 anos, aqui a viver em São Paulo, né? E não perdeu o sotaque ainda? Não perdi o sotaque porque é difícil, ainda para mais eu que sou do Porto, né? Tenho o sotaque ainda mais carregado, 15 anos, talvez daqui a 40 eu consiga perder o sotaque, mas não garanto. Mas enfim, eu sou natural do Porto, né? Estou aqui há 15 anos em São Paulo, a gente tem empresa também lá em Portugal. Viemos para cá por causa de um projeto em específico. Mas você já tinha empresa quando você veio para cá? Não, inicialmente a gente fez um projeto que foi a Fundação Iberê Camargo, lá em Porto Alegre, que é do arquiteto Cisa Vieira, né? E, mas espera aí, Luiz, cara, como é que você caiu com ar-condicionado, cara? Energético, você é engenheiro mecânico, bicho. Olha, vai ser uma situação curiosa, eu na verdade, eu sempre fui muito apaixonado por carros, eu sempre gostei de carros, não é? Meu pai sempre teve carros de coleção, meu avô também, então eu sempre fui apaixonado muito pela mecânica, então eu sempre meio que me direcionei para a engenharia mecânica, assim, né? E pronto, na época participei do concurso, né, de exames nacionais para ver qual era a faculdade que iria, então aí acabei indo para a engenharia mecânica mesmo. Só que engenharia mecânica a gente sempre pensa, pô, engenharia mecânica o cara vai cuidar de carro, né? Só que não, né? Só que não, né? É que no desenvolvimento do curso, né, a gente acaba assimilando novos gostos, né? E então eu cheguei a um ponto que eu já não gostava tanto da mecânica automóvel e comecei-me a direcionar mais para essa questão da energia. Né? Mais para falava-se muito quando a gente estudava lá, falava-se muito dessa questão, começou a surgir muito em 2003, a gente começou a falar muito dessa questão da sustentabilidade energética, sabe? Lá na Europa começou isso a ficar muito em foco, né? E por sua vez as universidades também começaram a focar muito nessa questão da sustentabilidade. Então eu comecei a me apaixonar por aquela parte da energia, sabe? Controlar a energia, né? Então acabei indo para a disciplina de térmica, né? Termodinâmica lá, né? E foi assim que eu acabei virando engenheiro de ar-condicionado, né? Mas daí você fez mestrado, pós-graduação, você fez tudo de uma vez só ou não? E daí como é que você abriu a empresa? Como é que foi essa história? Olha, eu na verdade foi o seguinte, a gente quando eu acabei da faculdade, eu fui fazer, eu quis me aprofundar mais no assunto, né? Então eu comecei por fazer alguns estágios em algumas empresas, né? Em Portugal mesmo. Em Portugal, né? Para entender um pouquinho o mercado, né? E também para ver quais seriam as minhas falhas, entre aspas, para as compensar. Por exemplo, quais os conhecimentos que eu precisaria adquirir, né? Para ter um conhecimento melhor. Então eu, ao mesmo tempo que eu estava fazendo essas pós-graduações, eu estava trabalhando para entender exatamente isso, onde é que eu preciso melhorar, né? Porque assim, a verdade é essa, a gente sempre tem algum lado aqui na nossa vida pessoal, profissional, que a gente sempre pode melhorar, né? Então esse foi o meu objetivo. Quando eu acabei o curso, eu fui trabalhar em empresas em Portugal ligadas à parte de energia, né? Trabalhei em várias empresas que me deram um conhecimento muito bom e ao mesmo tempo, em paralelo, eu estava estudando, porque normalmente essas pós-graduações era ao fim de semana, ou era à quinta, sexta-feira e fim de semana, por exemplo. Então eu conseguia conciliar assim com esses estágios que eu estava a fazer e com esses trabalhos. Então foi uma experiência bastante enriquecedora essa graduação que depois eu acabei fazendo lá em Berlim, que eu estava contando, né? Foi
foi uma experiência muito boa porque me trouxe uma coisa que eu nunca tinha estudado a fundo na universidade, que foi escoamento do ar em ambientes. Fantástico. Isso parece um pouco vago, né? Mas o que é que a gente estudava lá? A gente estudava o seguinte, tem essa máquina de ar-condicionado aqui, por exemplo, neste espaço aqui que tem um eye-wall ali, como é que esse ar vai influenciar a condição do usuário? Então a gente estudava aquilo, onde é que a máquina precisa de ser posicionada, qual é que é o tratamento do equipamento que ele precisa ter para ter um insuflamento melhor, quais são os revestimentos que melhoram a condição térmica do ambiente. Então a gente estudou isso, andei 1 ano a estudar isso daí para entender como é que era o fluxo do ar. E realmente hoje, por exemplo, eu hoje olho para um projeto, né, e sei exatamente, consigo enxergar exatamente o que é que pode trazer de problema. Por exemplo, não tem nada pior que ter um ar-condicionado que ele acaba insuflando em cima da cabeça da pessoa, ou está com uma velocidade muito elevada, né? Então esse ano que eu passei lá, ele me ajudou exatamente a isso, a evitar esse tipo de situações. Então hoje a gente tenta muito focar nisso, ou seja, ar-condicionado bom, aquele, o meu mentor falava, né, que todos nós temos um mentor, né? E ele dizia, melhor ar-condicionado é não se vê, não se sente e não se ouve. E é isso, ar-condicionado bom é isso, não se vê, não se sente e não se ouve. Mas para chegar nisso aí, a gente acaba tendo que se debruçar sobre os projetos, sobre os estudos. Eu continuo estudando hoje em dia, né? Que é sempre entregar as melhores soluções, tanto a arquitetura, sempre arquitetura e cliente, né? Então o nosso foco é exatamente esse, né? Sabe que uma coisa que eu achei fantástica, que foi aquele trabalho que a gente fez, por sinal esse cara aqui fez a Dengo, tá, gente? Mas eu achei fantástico aquele último trabalho que a gente fez junto, que foi do Galpão Tietê, lá do Gabriel Kogan. Puta, fantástico, não se vê, você não ouve, você não, cara, é assim... Lá ficou, assim, fantástico. Lá é essa condição, né? Foi essa condição. Você podia até pôr slogan na sua empresa, é exatamente esse slogan, cara, porque pra mim é fantástico. Essa definição pro ar-condicionado é fantástica. E pra mim, uma coisa que eu valorizo muito, e quando você falou de carro, eu gosto bastante de carro, é o ar-condicionado. Quando você não ouve o ar-condicionado dentro do carro, mesmo ligando ele no talo, pra mim aquilo é onde teve um pensamento numa pessoa como você, que você fala assim, cara, você tá bem ali no lugar, você tá se sentindo bem dentro daquilo lá e você não tá ouvindo. Pra mim, isso vale muito, sabe? São poucas pessoas que valorizam isso, entendo isso, mas uma vez que você tem aquilo, cara, você fala, nossa, que diferença que dá. E também é uma coisa importante, né? Por exemplo, né? Você falou do galpão da Tietê, né? É uma coisa importante, é a gente entender também o que é que o criador do projeto pretende trazer para o projeto, né? Essa conversa inicial que a gente tem sempre com a arquitetura, né? Ela é importante para perceber quais são os objetivos da arquitetura. E aí sim, entendendo bem os objetivos, a gente aí propor a melhor solução. Então, esse é o ponto. A primeira conversa que a gente tem com a arquitetura, né? Ela é fundamental para ter um bom projeto no mau projeto. Então essa conversa ela é essencial, né? Cara, e foi fantástico aquele pensamento. Entenda que, gente, a gente dividiu, na verdade, o galpão em 2, e aí passou um duto no meio e distribuiu. Cara, foi muito legal. Repara, muito legal aquilo. E você entra lá e realmente, você está... a gente esteve lá, né? Sim. Você tem uma temperatura muito uniforme em todo o ambiente e você olha para o teto e fala, pô, da onde vem vindo? De onde é que está vindo, né? É, muito legal, cara. Porque você não vê nada, né? Então cara, meus parabéns por aquele trabalho, cara. Eu achei, para nós, né? Foi fantástico. Foi um trabalho conjunto, não, mas nunca ninguém me deixou fazer aquilo. Foi o Gabriel que me deu a oportunidade. Falei, Gabriel, vamos passar aqui, não sei o que. Aí chamou você, falei, nossa, foi puta. E assim, foi uma junção fantástica. Até uma história boa essa, porque... na época, quando o Gabriel entrou em contacto comigo, né, ele entrou em contacto pelo WhatsApp e ele disse que estava desenvolvendo um projeto, que precisava de ajuda, porque ele queria trazer uma imagem para o projeto que a gente conseguiu lá, né? Sim. Todos nós juntos, né, a gente conseguiu, acho que conseguimos bem lá, que era aquela estrutura de madeira, ela teria que ter o mínimo de interferência possível. Exatamente. Né? Então você realmente hoje entra lá e você não tem o impacto do ar-condicionado. Ninguém vai falar do ar-condicionado lá, né? Que é uma vantagem. Né? Sabe que da última vez que eu fui dar um workshop lá com o Gabriel, cara, os caras ficam procurando de onde tá vindo o ar. Cara, é assim, é muito E é uma legal. solução que quando eu tive a primeira reunião com o Gabriel,
que ele começou-me a falar assim, mas dá para fazer assim dessa forma? Eu disse, olha, dá para fazer. Eu acho que ele sabe que dava para fazer, porque ele é uma pessoa super viajada, né? Já conhece muito, assim, ele sabe o que é possível, né? Então, na verdade, acabamos juntando aí, né, todos nós, para chegar naquele resultado. E, de facto, você entra lá e pergunta-se mesmo, qualquer pessoa que entre lá, onde é que está o ar-condicionado? Porque a gente está habituado ao quê? A olhar entrar numa sala e ver ou uma grelha no teto, né, ou uma máquina na parede, né? E a gente tenta evitar isso. Lógico que às vezes, por conta até de limitações de cliente também, que prefere uma solução mais simples, a gente acaba fazendo, né? Mas quando nos trazem esses objetivos assim, a gente tenta seguir isso daí, né? Não, então, mas cara, a gente conseguiu isso daí, né? E quando é que você fundou a tua empresa? Foi fundada em Portugal mesmo? Foi, na verdade é assim, a gente tem empresa lá, somos sócios, né? Vocês são em quantos? Somos 2, né? E a gente, na verdade, quando pensou em fazer essa empresa, a gente pensou muito nesse gap que existia no mercado, do ar-condicionado muito tradicional, né? De soluções muito tradicionais. Então, como a gente gostava muito de viajar e via soluções diferenciadas fora do país, né? Se eles fazem lá, a gente consegue fazer aqui, né? Então, esse foi, assim... O resultado da empresa foi o facto da gente viajar também por locais diferentes do nosso Portugal, por exemplo, no caso lá, falando de Portugal, né? E adaptar as condições que já existiam lá fora às necessidades locais. Foi basicamente o que a gente fez aqui no Brasil, porque, repare, por exemplo, essa solução de insuflamento pelo piso, a gente usa todo o equipamento que existe aqui no Brasil. Ou seja, nada vem importado, sabe? São soluções que elas estão disponíveis aqui, o pessoal produz aqui, nada é importado, ou seja, são soluções adaptadas para o mercado local, mas tudo como mão de obra também aqui, tudo inteiramente local, né? Isso é uma vantagem, porque a gente acaba não precisando de importar nada, né? Por exemplo, tem outras soluções que hoje infelizmente ainda não existem no Brasil, que vão existir um dia, né? Que são bombas de calor geotérmicas, que elas têm uma eficiência muito, muito melhor, mas que hoje elas não existem por falta de mercado mesmo aqui no Brasil. Talvez um dia venham a existir, e a gente também já tem esse know-how para quando isso acontecer, sabe? Porque é isso, a gente, como acaba estudando também muito, né, continuamente, a nossa vida é um estudo contínuo, né? Então a gente tem que estar sempre à procura das novas tendências, do que é que o mercado está fazendo lá fora, né, que é para ficar também um pouco na vanguarda, para quando nos aparecem esses desafios, a gente consiga atender da melhor forma possível, né? Sabe, uma coisa que você falou, que a palavra viajar, cara, e entender e ver os outros projetos, é uma coisa que eu faço todo ano e faço questão de fazer, cara, para que você possa ter esse entendimento, não somente do mercado e a tropicalização dele para o Brasil, mas também ver a evolução ao longo do tempo e ao longo do mundo, cara. Não tem muito melhor do que isso, sabe? Exatamente. Você já viu o negócio funcionando e viu que os caras erraram, viu que os acertaram e quais são as possibilidades que você tem, o que na verdade deu certo, sabe? E aí pergunta, bicho, por que o Brasil? Olha, porque... Do nada, você chegou no dia assim, eu tô em Portugal, aqui eu vou pro Brasil. Foi por causa... Tem calor lá. Lá vai vender bastante ar. O Brasil sempre foi um país, né? Que ele é muito próximo de Portugal, pela cultura, né? Sim. Ou seja, a gente é muito próximo culturalmente do Brasil, né? Mais que qualquer país de língua portuguesa, na minha opinião, né? Sim. Então, assim, quando você está em Portugal, o Brasil ele acaba sendo um mercado que você tenha vontade de conhecer, né? E essa vontade ela também acabou surgindo porque a gente fez esse grande projeto, né, lá em Porto Alegre, e a gente Vocês foram convidados lá em Portugal para fazer esse projeto aqui, ou você já tinha empresa aqui? Na verdade não, na verdade a gente fez esse projeto a partir da nossa empresa de lá, em Portugal, né? Não tínhamos sequer empresa aqui aberta, fizemos sempre tudo a partir de lá, mas foi a nossa porta de entrada no Brasil. Foi com esse projeto aí. E a partir do momento em que você tem uma porta de entrada, né, através de um projeto
que é bastante conceituado assim no Brasil, e até por ser o arquiteto que é, né, a gente acabou tendo vontade de conhecer melhor o Brasil, sabe? Então foi aí que a gente decidiu, né, de tentar explorar melhor o mercado e correu muito bem. A gente está muito satisfeito com o mercado brasileiro, a gente adora estar aqui. Tem profissionais assim de excelência, sabe? A arquitetura nem preciso falar, né? Uma arquitetura não tem como, né? É excepcional, né? São coisas impressionantes mesmo. Sim. Então a gente é muito feliz aqui, assim, em 15 anos realmente a empresa ela está muito bem, assim, né? E a gente tem muito, e tem esses desafios diariamente, sabe? Isso aí acaba também evoluindo as pessoas, né? E nós, os profissionais também, os nossos funcionários, né? Então esses desafios já são importantes para isso, é para nos provocar a dar o próximo passo. Né? Vocês ouviram, né? Tem mais louco aqui no Brasil que em Portugal. É isso que ele acabou de falar, tá? Mas me fala, Luiz, qual que é o nome da sua empresa e como é que você trabalha hoje? Olha, a nossa empresa é a VAT, né? E VAT é o símbolo da potência, né? E a potência e da eficiência também, né? Então a gente hoje, estamos com 15 funcionários, que a gente faz trabalhos desde apartamento até museu, até ramo hospitalar também. A gente tem um leque bastante abrangente de projetos de ar-condicionado, né? E a gente acaba trabalhando principalmente com arquitetura, né? São os nossos principais clientes, mas também construtoras e incorporadoras, né? Então a gente acaba trabalhando mais com esses escritórios, assim, que a gente trabalha normalmente, né? E tem sido muito bom, assim, tem sido fantástico aqui, 15 anos de muito trabalho, né, de muita exigência sempre também, e de muita evolução, porque realmente o Brasil é um país que hoje, assim, oferece muitos desafios por conta desses projetos que a gente faz, né? Então a gente acaba tendo que desenvolver soluções à medida daquele projeto, não existe uma regra de bolo assim, né? Cada projeto é um projeto, né? Então igual a gente, tem que ser diferenciado, né? Não tem receita de bolo, então isso acaba fazendo a gente também evoluir bastante no mercado, né? E quanto difícil, quantas pessoas têm essa capacidade aqui no Brasil? Porque eu não vejo muitos projetos normais fazendo isso, é mais projetos realmente especiais que tem uma pessoa técnica realmente que faz todo o approach, porque não é simplesmente colocar uma máquina de ar, é ver também o sentimento e a experiência que a arquitetura tenta transcender junto ao cliente para que aquilo seja atendido junto ao ar-condicionado. Não, tem muitos ótimos profissionais no mercado de ar-condicionado, assim. Tem empresas muito, muito boas e muito, muito conceituadas. Acho que o nosso diferencial é que a gente trouxe um pouquinho a experiência do que se faz lá fora, por conta dessa nossa ligação, sabe? Mas de facto a gente assim, em termos de mercado, né, a gente tem uma concorrência grande, assim, sabe? E que é muito bom, porque com a concorrência é que a gente também melhora, né, certos processos e certas coisas dentro da própria empresa, né? Então é isso. Eu gosto muito de trabalhar aqui nesse mercado, porque realmente a gente acaba também evoluindo com os nossos concorrentes, né? Temos esse diferencial, mas aquilo que a gente usa aqui, o nosso concorrente ele consegue fazer também, porque ele é bom, assim, ele é um bom profissional, ele estudou, ele conhece bem o mercado, até mais que nós às vezes, né? Mas é isso, a gente acaba tendo essa bagagem, né? Essa bagagem do que a gente faz um pouco lá fora que transporta aqui para o mercado, né? Então... E hoje dos projetos que você recebe, seja no retrofit ou seja em projetos novos, qual que é os grandes desafios que você mais enfrenta para isso? Tirando, claro, o pessoal da madeira, né? O pessoal da madeira é sempre o pior, né? Sempre, tem que ser, cara. Não, olha, os grandes desafios, até mais que a arquitetura, é às vezes resolver essa questão estrutural, né? Porque quando a gente vai, por exemplo, a um sistema dotado, né, que são
sempre que tem aqueles dutos maiores. Dói meu coração, né? Toda vez que você fala essa palavra. Então, é isso, juro. Ou seja, a gente acaba tendo sempre um problema, entre aspas, que a gente sempre consegue resolver, porque depois a gente acaba sempre tendo uma conversa, né? Um duto para aqui, um furo menor aqui, um furo maior acolá, né? Lógico que isso aí dá um trabalho, né? Um trabalho grande aí pela frente, né? Mas eu diria que assim, um desafio importante no processo é essa compatibilização com a madeira, com o concreto, com a metálica, né? Acaba sendo até o maior desafio, sabe? Porque a parte da arquitetura a gente consegue resolver ali com a arquitetura, bem, né? Mas depois entram os problemas, entre aspas, que a gente tem que resolver entre nós, né? Para viabilizar aquilo que a arquitetura quer, né? Sim, sim. E que o cliente quer também, né? Porque ele contrata uma obra de arte, né? Conforme a gente falou mais cedo, né? Então a gente tem que responder a isso, né? E pergunto para você, um arquiteto vai começar a desenhar uma casa. Quais são os pontos principais, ou até mesmo quais são as dicas ou as orientações que você deixa para que ele pense realmente num elemento que seja eficaz para o ar-condicionado? Olha, são duas coisas. Áreas técnicas, né? E entreforro. Mínimo. Né? Entre forro você não vai achar muito na estrutura de madeira, cara. Aí nesse caso, o que é que a gente pede? É áreas técnicas, né? aquilo que a gente falou no início, né? Ou seja, por exemplo, quando a gente tem essa estrutura em madeira, a gente acaba tendo que ter esses subsolos técnicos, ou não técnicos mesmo, né? Ou seja, tem que haver sempre a preocupação da arquitetura em quando a gente tem uma estrutura no teto visível, seja de madeira ou seja de concreto, a gente pensar nesse subsolo, nessas áreas técnicas para a gente arranjar soluções que se adequem à arquitetura, né? Agora, por exemplo, quando não tem entreforro, resolvido está, né? Vai pelo piso, resolvido vai está, pela gostei parede, disso, resolvido né? está. Vai pelo piso, vai pela parede, né? Então, mas assim, a gente sempre gosta, quando recebe o projeto de arquitetura, né? A gente às vezes é contratado muito no início do projeto. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, cara, quando que seria o ideal de contratar? Eu sempre falo, cara, contrate todos os complementares e principalmente agora você contrata o cara do ar-condicionado, porque é o cara do ar-condicionado que eu quero falar, cara. O mais cedo possível. Exatamente. Quando a gente entra no processo, ao mesmo tempo que, por exemplo, vocês, né? E junto com a arquitetura, a gente já consegue, né, desenvolver uma solução que se vai adequar às três partes. Então esse início ali, quando a gente começa a fazer um estudo, posição de equipamentos, olha, aqui vou precisar disso daqui, vou precisar dessa área técnica aqui, ainda quando a arquitetura não está 100% desenvolvida, sabe? A gente, quando entra aí nesse início, a gente consegue resolver assim 90% dos problemas que eles podem vir depois se a gente entrar tarde, sabe? Então esse início ali, quanto mais cedo a gente entrar, melhor. Sabe, Luiz, uma coisa que eu até vou propor para você, e eu tô fazendo isso ainda esse ano, tá? E pretendo lançar para vocês ainda esse ano. Tô escrevendo um livro que vai ter vários cadernos de detalhamento construtivo, falar um pouco sobre estrutura de madeira, sobre concepção de estrutura de madeira, como desenhar, como fazer. E os detalhes, na verdade, é para orientação do arquiteto de como desenhar. Você já tem isso na madeira? Você tem um caderno na qual os arquitetos podem olhar e ver? E se não tiver, cara, tô te convidando aqui agora para você dar exemplos para que a gente possa colocar nesse caderno, cara. Não tenho, aceito o convite, porque acho que isso aí que você está fazendo vai ser uma grande valia para a arquitetura mesmo, sabe? Porque acaba sendo um manual, é um livro que vai virar um manual. A ideia é essa. Então, conta aí com a minha. Cara, minha legal, porque é umas coisas que até eu fico em dúvida. E quando eu tô na concepção junto com o arquiteto, que a gente pega desde lá da frente, a gente já fala, ó, onde vai ter o ar-condicionado, e eu não sei como orientar um ar-condicionado. E muitas vezes os detalhes vêm depois, porque normalmente o cara contrata depois. Pra mim, a pior coisa é quando o cara fala assim, pegou, fechou o projeto executivo, tá fabricando assim, então agora vai ter um ar-condicionado. Eu falei, cara, agora você não vai ter um ar-condicionado. Agora vai ter o equipamento na parede. Agora. Ou você vai passar esse duto no meio da casa, assim, você vai forrar a casa inteira e vai rebaixar aí 25 centímetros pra baixo do fundo e vai sumir tudo, cara. É isso, ou seja, é exatamente, esse é o resultado da nossa conversa, ou seja, esse manual junto com o processo da gente entrar no início resolve esse tipo de questões, não é? Porque imagina, não tem coisa pior do que o cliente às vezes
entrar numa casa que tem uma estrutura de madeira lindíssima, né? E tem lá, por exemplo, um duto de ar-condicionado passando no meio da sala, sabe? Sim. Ou seja, não é uma coisa que seja muito boa visualmente, né? Então, isso aí vai ser fantástico. Legal. E até o que eu tava tentando fazer é dividir por tipologias construtivas dentro dos detalhes a qual podem ter, dentro dos cortes, dentro das seções, até mesmo das soluções a qual podem ser utilizadas para aquilo, sabe? Até mesmo pegar projetos, né, da nossas aí, pra gente poder ver os detalhes. Isso é fantástico. E a vantagem é, por exemplo, como a gente trabalha só em 3D, né? E vocês também. Sim, né? tudo em BIM. Acaba facilitando muito essa parte também da compatibilização, né? E esses detalhes que às vezes a gente até coloca isso às vezes com uma imagem no site, né? Porque são os detalhes bonitos mesmo. Sim, assim, sim, é madeira, fantástico. ar-condicionado. A gente é engenheiro, né? A gente gosta de umas coisas estranhas, mas... A gente gosta. Mas são umas imagens que você gosta de ver. Pô, aquilo foi pensado, né? Aquilo teve um trabalho ali desenvolvido, né? Então é muito bom, né? E é legal isso, cara, porque legal, daí você orienta as pessoas e aquelas coisas começam a ser mais um manual de consulta. E vai ser importante isso daí. Sim. Principalmente porque agora tem muita, assim, as casas que a gente faz hoje em dia, a maior parte delas tem estrutura de madeira. Tem muita estrutura de madeira. Graças a Deus, né? A pessoa tirou essa cultura de português de construir em concreto. Cara. Mas eu acho legal, porque é uma construção leve, né? Assim, é rápida, né? Faz em fábrica. Eu gosto de trabalhar em madeira, assim, gosto que me traz desafios que a gente depois acaba tendo que resolver, né? Mas faz parte, né? E é assim mesmo. E eu queria perguntar para você, já que você viaja tanto e você faz questão de conhecer, cara, quais são as novas tecnologias? Vocês já conseguiram passar o ar-condicionado do duto sem o duto ou não? Então, ar-condicionado por Wi-Fi, ainda não conseguiu? Não. Porra, cara. Talvez a gente não vá conseguir na nossa geração. Porque é uma coisa física e termodinâmica, sabe? Então, sim, perfeito. Talvez numa quinta dimensão isso seja diferente. Teletransporte de ar gelado, exatamente. Entendeu? Ia ser bom. Hoje em dia, infelizmente, ainda vai ter que ser o duto, ainda vai ter que ser a máquina, sabe? Lógico que tem outras soluções, né? Não dá pra diminuir aquele duto lá não, cara? Por que tem que ter 21, cara? Por que tem que ter 21, até cara? Tem outras tecnologias que não, são usadas aqui também no Brasil, principalmente em escritório, mas elas não se aplicam tanto a casas, até às vezes por conta das temperaturas internas que estão envolvidas. Às vezes o cliente ele gosta de uma temperatura mais gelada, com 19 graus, 20 graus, e isso aí não tem muito o que fazer, é o sistema convencional mesmo. Mas tem outras soluções que são muito usadas na Europa e nos Estados Unidos, que são as superfícies radiantes, né? Você já ouviu falar com certeza de piso aquecido, né? Que se usa muito aqui em São Paulo, né? E no Brasil também. Mas tem exatamente essa solução, que é um teto refrigerado, por exemplo. Só que tem algumas limitações de temperatura interna, isso daí. E é uma mão de obra também acaba sendo uma mão de obra especial, tem uma manutenção muito maior, então às vezes acaba não viabilizando para esse tipo de projetos que a gente faz. Mas, por exemplo, uma solução de teto refrigerado elimina o duto. Só que ela é uma tecnologia que ela ainda não está muito desenvolvida aqui no nosso mercado brasileiro, assim, sabe? Ela existe, sim, já vi em alguns edifícios comerciais, mas ela não é tão aplicada a casas por conta exatamente do custo, porque acaba não se pagando, sabe? Então o cliente também acaba não querendo pagar isso daí. Ter uma solução de ar-condicionado que custa 2 vezes ou 3 vezes mais, entendi, não acaba não sendo viável. Então, tem tecnologias para eliminar isso daí. Mas né? É uma questão só de a industrialização chegar nesse ponto para que aquilo seja normal. Não é ainda um facto assim, sabe? Tem alguns projetos que isso acontece, mas na maioria isso ainda não é viável, sabe? Mas não tem ar-condicionado ainda pelo Wi-Fi, mas tem umas tecnologias melhores, assim, sabe? Tô torcendo pra você desenvolver esse negócio aí, cara. E quando você fala em capacidade de ar-condicionado, o que você recomenda, cara? Como é que é esse negócio aí? Metro quadrado pela área que você tem, pelo tamanho da máquina, existe alguma coisa que pode tomar como... A gente nunca faz isso porque cada espaço é um espaço. Por exemplo, uma sala... ela vai ter uma quantidade de vidro considerável, vai estar numa orientação diferente do que, por exemplo, um dormitório de serviço. Entendi. Não é?
Então as características dos ambientes são diferentes. A gente não faz essa carga térmica, essa capacidade térmica por nenhum rácio por metro quadrado. Porque a gente acha que, por exemplo, se você aplicar esse rácio a uma sala e aplicar exatamente o mesmo rácio a um dormitório de serviço, você vai ter uma máquina sobredimensionada no dormitório de serviço. Perfeito. Não é? Fantástico. Você tem que calcular de acordo com as necessidades e características daquele ambiente, daquele retângulozinho, daquele quadradozinho. E aí sim definir a máquina. Porque aí sim você consegue entregar o melhor projeto para o seu cliente. Você consegue dizer, olha, esta potência que a gente está colocando aqui no projeto é aquela que você vai precisar para a sua necessidade. Você não vai ter equipamento nem sobredimensionado, nem subdimensionado. Você vai ter o projeto correto. E é aí que entra o software computacional. E entenda quanto isso é importante, porque é um dos gastos maiores de energia. É o vilão, que é o que a gente falou, né? O vilão principal é o ar-condicionado. E como é que você especifica essas máquinas, cara? Depois de ter a carga térmica calculada, a potência térmica, depois você tem vários fornecedores, né? Aí o cliente pode optar pelo fornecedor que ele preferir. Na verdade, a gente acaba colocando algumas marcas de referência, né, no projeto que atendam às necessidades dele. Né? Tem, lógico, como em tudo na vida, tem umas marcas que são melhores e tem outras marcas que são médias e tem outras que são piores. Então, nesse nível de altíssimo padrão que a gente trabalha, né, a gente acaba colocando somente as melhores, mas dentro das melhores tem várias ali, né? Então a gente dentro do próprio projeto já coloca lá a especificação para o cliente ter pelo menos uma direção quando ele for fazer a compra. A gente entrega o projeto completo, assim, memorial descritivo, lista de equipamentos, consumo de energia elétrica que o equipamento vai ter, potência, para ele ter toda a informação para quando chegar à altura da compra, ele poder ter a possibilidade de cotar com A, com B e com C. E aí decidir o que é melhor para ele, né? E entendo que você deve ter feito o projeto no Brasil inteiro já. Já fizemos praticamente, acho que em todos os estados. Assim, deve faltar Roraima, a gente não fez. E cara, diferente de Portugal, que eu entendo que tem uma variação térmica gigantesca entre o norte e o sul. Tem. Por isso é que é bom usar, por exemplo, por isso é que não se aplica a questão do rácio nos nossos projetos, porque o rácio é para uma temperatura externa de X ou de Y. E o software, você escolhe lá a região onde você está a calcular o projeto. Se for lá para Belém, você vai ter as características da temperatura dos últimos 20 anos dentro do programa. Se for no sul, lá em Florianópolis, mesma coisa. Se for lá em Salvador, você vai ter lá as características térmicas da temperatura. Então, com isso, você consegue realmente fazer o dimensionamento bem. É que nem calcular vento. É exatamente a mesma coisa. Luiz, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, mas tem uma última pergunta para você, cara. Claro, manda. O que é arquitetura para você, Luiz Almeida? Olha, arquitetura é obra de arte para mim. Eu olho para a arquitetura realmente como uma coisa que eu adoro. Eu sempre desde criança tive uma potência muito grande para a arquitetura. Tenho muitos livros de arquitetura. Hoje em dia lá em casa já não tenho local porque eu gosto de conhecer, gosto do que as pessoas estão fazendo, o que é que estão desenvolvendo, e é isso. A arquitetura para mim a arquitetura define-se como uma obra de arte. E hoje em dia a gente tenta pegar nessas obras de arte e continuar que elas sejam obras de arte. Ou seja, esse é o nosso foco principal e o nosso objetivo dentro da empresa, né? Cara, queria agradecer muito pelo seu tempo. Saiba que eu aprendi muito. Fazia muito tempo que eu queria ter uma conversa dessa com você, cara, e eu prezo muito pelo seu trabalho. Acho que é muito bonito o teu trabalho, cara, e são pessoas, assim, competentes como você e bem instruídas como você que a gente consegue, na verdade, transformar a arquitetura numa obra de arte. O prazer foi meu, muito obrigado. Adorei estar aqui, a conversa muito boa. Aquilo que vocês precisarem, a gente está à disposição. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aprendido um pouco de ar-condicionado. Se inscreva no canal, faz um comentário aí, dá um joinha. Valeu, obrigado, hein? Até a próxima.